Fala aí, pessoal. Gabriel debugando isso aqui. Olha, tá cravada no começo do vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de C Sharp. Galera, no vídeo de hoje, o que eu vou passar com vocês? Eu vou começar a entrar em orientação a objetos. Então, a gente vai falar um pouco hoje de classes. O que são classes, o que são atributos e o que são métodos. Galera, primeiramente, queria agradecer vocês pela força que vocês estão dando no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para continuar me dando força para trazer esses vídeos aqui. Compartilhe com seus amigos, comenta, fala o que vocês estão achando, se vocês querem algum outro jeito, alguma outra forma. E bora pro vídeo. A gente vai começar a entrar agora em orientação a objetos, então os próximos vídeos de C Sharp serão somente de orientação a objetos, para depois a gente começar a realmente programar o nosso sistema. E aí, quando a gente programar o nosso sistema, eu vou querer que vocês tenham uma coisa em mente: pensamento. Como é que eu posso falar? Pensamento lógico. Eu quero que vocês tenham um pensamento lógico, e aí a gente vai começar a trabalhar o pensamento lógico de vocês, para vocês entenderem o que está acontecendo no nosso sistema. Beleza? Maravilha? Então, bora pro vídeo, pessoal. Bom, eu estou utilizando o mesmo projeto que a gente estava usando nos vídeos passados. Então, vocês podem ver que o nome dele está de escritura decisão. Esse projeto, ao longo do tempo, ele vai mudar. Quando eu começar a realmente codar, eu não vou fazer nele. A gente vai fazer num ambiente de interface gráfica C Sharp. Mas, por enquanto, a gente vai se manter na orientação a objetos aqui. E aí eu pretendo ir evoluindo aos poucos com vocês. E aí a gente já entra nessa parte aí depois da parte visual do C Sharp. Então, maravilha, pessoal. A gente viu a estrutura de decisão, a estrutura de repetição, a gente passou por todas, viu como é que isso se comporta e agora a gente vai evoluir para orientação a objetos. Orientação a objetos nada mais é que um paradigma dentro da linguagem, de algumas linguagens de programação, não são todas, tem linguagens que são orientadas a evento, mas as linguagens que têm suporte à orientação a objetos, normalmente é utilizado esse paradigma. Por quê? Você torna mais limpo o seu código e ele se torna mais legível. Então, você tem ali uma manutenção e uma aderência às pessoas que vão interpretar seu código muito mais fácil, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, eu vou explicar para vocês classes, atributos, métodos, e aí a gente vai evoluindo. A gente vai passar por herança, vai passar por polimorfismo, vai passar por outras coisas que não vão caber nesse vídeo, porque tem que ser bem explicado, mas que na nossa série de C Sharp vai contemplar tudo. E aí a gente fecha esse conhecimento básico na teoria que vocês teriam que ter para entrar dentro de uma linguagem de programação. Então vamos lá. Por classe, primeiramente, como é que a gente cria uma classe em C Sharp? Você vem aqui, muito simples, botão direito, Add, e vai vir aqui, Class, Add Class. Maravilha? Aí você vai dar o nome que você quiser para sua classe. Normalmente, optem por nomes que mostrem o que a sua classe é. A gente vai ver o padrão mais para frente, MVC, que é Model View Controller, e aí vocês vão ver que, dependendo do nome, você já vai saber para que serve aquela classe. Mas como a gente está fazendo só de teste aqui, eu vou colocar um nome genérico, tá? Então, vamos colocar um nome, eu já criei uma classe pessoa, vamos criar uma classe endereço. Maravilha, criamos a classe endereço. E você vai vir aqui da Add, ele já vai criar a classe para a gente. Perceba que o quê? Dentro dessa classe de C Sharp, a gente tem o namespace. O namespace seria aonde ela está localizada. Então, na onde que eu tenho que referenciar essa classe, tá? Para mim poder achar ela dentro do meu código em Yoga. Então, no caso aqui, a minha está no namespace de estrutura decisão, que é o nome do nosso projeto. E aqui embaixo começa a nossa classe. Vocês podem ver que aqui a gente está com internal. O que quer dizer interno? O internal, ela só pode ser referenciada dentro dela mesma. Eu não posso utilizar em outros lugares. Então, o que eu vou mudar esse cara? Eu vou colocar ele para public.
public significa as outras classes do meu projeto conseguem enxergar agora essa classe. Então, a gente não tem mais esse problema de interno. Então, mudem para public se vocês não estiverem vendo, mas caso vocês queiram deixar, vocês deixam interno e não tem problema nenhum. O que a gente vai ter normalmente numa classe? A gente vai ter métodos e atributos. São as duas coisas principais que a gente vai ter na nossa classe, métodos e atributos. Dentro dos atributos, a gente vai ter um cara que vai se chamar encapsulamento. O que seria o encapsulamento? Seria parecido com o que a gente fez agora. Vai ser o cara que vai dizer se aquela variável pode ser vista em outro código, em outra classe ou não, se ela só vai ficar interna à minha classe. Então, você encapsula. Vamos supor que você tem um remédio, você vai colocar a variável ali dentro e vai tampar. Você pode tampar com um cadeado para ninguém abrir, nunca mais ver, só quem está lá dentro consegue enxergar ela, ou você pode deixar sem um cadeado, todo mundo que abrir vai conseguir ver ela, beleza? Pensem dessa forma, o encapsulamento. Mas o nosso foco aqui é os atributos. Então, atributo, a gente vai fazer o seguinte. Dentro do C# a gente pode construir na mão, fazendo assim, ó, public. Aí você faz. O public seria o encapsulamento, então pensem nele como o tipo de permissão que você vai dar para aquela variável. Então você permite que outras variáveis, que outras partes do seu código vejam ela, então você coloca public. Não, eu não quero, eu quero que só quem está dentro aqui do meu código veja ela. Então você coloca private, ou se não, eu não quero que nada, nem ninguém veja ela, mexa, faça nada, coloca interno. Mas o mais comum que você vai ver é public ou private. O public para todo mundo e o private só para quem está dentro da sua classe. Então você vai colocar public, que no caso é o encapsulamento. Guardem isso. Você vai colocar o tipo da sua variável, lembrando que C# é fortemente tipado, então você vai colocar, no meu caso vai ser string. E aí aqui você vai colocar o nome dela, logradouro. Maravilha. E o que a gente vai fazer aqui também? A gente vai fazer o get em set. Por quê? A gente também tem, além de ser o encapsulamento direto na variável, né, se ela é public, private, a gente tem nos métodos que a gente consegue fazer com ela. Então, eu posso deixar uma private e tudo que está dentro da minha classe pode alterar ela. Mas, às vezes, eu não quero que essa variável seja alterada nem para quem está dentro da minha classe. Então, eu posso colocar um private dentro do get. Então, eu deixo o meu get private. Alterar é o set, né? Desculpa, gente. Então, eu deixo o meu set private. Então, o meu set fica private. E o meu get, a pessoa consegue ver. O get seria para ela visualizar o conteúdo da variável. E o set seria para ela alterar, setar o conteúdo da minha variável. Maravilha, pessoal? Então, eu vou deixar esse cara aqui com o set private. E aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar, eu vou deixar só o logradouro aqui para facilitar o nosso tutorial e ficar mais dinâmico. Eu vou fazer um método. O que vai ser esse método? Eu vou colocar ele aqui, public. O meu método, ele sempre vai começar com public ou com private, ele sempre vai começar com o tipo de acesso que eu vou dar para as pessoas que estão de fora. Então, no meu caso aqui, eu quero enxergar ali no meu programa principal, então eu vou colocar public. Public, e aí o tipo de conteúdo, eu quero voltar uma string, e aí eu vou colocar o nome do meu método. Então, vamos aqui, alterar endereço. E aí, eu vou abrir parênteses e vou falar para ele se ele vai receber ou não algum parâmetro. Maravilha? Então, aqui, string logradouro, ele já colocou ali para mim. Então, eu vou receber string logradouro, eu vou abrir e fechar chaves, está feito o meu método. Vocês vão perceber que o método, ele vai chiar, ele vai ficar vermelhinho. Por quê? Olha ali o que ele está falando. Not all code pass return a value. O que isso quer dizer?
que nem todo o nosso código está retornando valor de string. Então eu preciso, em algum momento no meu código, dar um return e retornar esse string que ele está pedindo, porque eu falei para ele que o meu método vai retornar uma string. Se eu tivesse colocado void, que no caso é vazio, ele não iria reclamar nada, então ele, para mim, está certo, não precisa colocar nada. Mas como eu coloquei uma string, ele espera que eu faça o retorno de uma string nessa variável. Então, como é uma variável de alterar o endereço, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o this.logradouro, tá? O this serve para mim referenciar, falar assim, ó, eu quero usar o logradouro dessa classe, aqui tá aqui. Logradouro é igual ao logradouro que está vindo como parâmetro. Então, logradouro. Maravilha? Agora, o que eu vou fazer nesse cara? Eu vou dar um return. Um return do quê? De uma string. O meu atributo logradouro não é essa string? Então, eu vou dar o return dessa string. Maravilha, pessoal? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai lá e vai testar esse cara no nosso programa principal. Então, a gente vai vir aqui e vai fazer um teste nele. Vamos comentar essas estruturas de repetição que estava aqui. E aí, a gente precisa instanciar a nossa classe e iniciar ela. Vamos fazer o seguinte, então. Endereço é igual ao nome da variável que vai receber o tipo endereço. New, e aí eu vou instanciar uma nova classe, né? Endereço. A partir do momento que eu fiz isso, esse cara aqui começa a se chamar objeto. Então, uma classe, quando é instanciada dentro da outra, ela vira um objeto. E aí você vai fazer o seguinte, a partir do momento que eu tenho o objeto endereço, eu consigo acessar tudo que está lá dentro da classe. Então a gente tem alterar endereço e a gente tem o logradouro. Perceba que o alterar endereço é uma caixinha, porque ele vai se referir a um método. E o logradouro, ele é uma chave de inglês ali, porque ele vai ser um atributo. Então o que a gente vai fazer? Vai primeiro setar o logradouro, vou setar o logradouro como rua 784. Beleza. Setei o logradouro como 784. Perceba que ele não deixou. Por quê? O 7 está private. Isso significa que eu só posso dar 7 lá dentro da minha classe endereço. Entenderam agora onde é viável o encapsulamento? A gente sabe que tem como setar. Só que, como está private, é só dentro da minha classe. Isso muitas vezes ajuda a gente a preservar o conteúdo do nosso código. O conteúdo que vai ser instanciado daquela variável. Às vezes você instancia dentro da sua classe com um conteúdo já que você não quer que ninguém mexa, a não ser sua própria classe. Então você protege ela de que pessoas de fora façam essa alteração. Então, como eu não consigo fazer essa alteração direto, eu vou ter que fazer ela por meio do meu método, jogando o parâmetro para lá e o meu método fazendo essa alteração. Então, vai fazer o seguinte, endereço, ponto, alterar endereço, e aí aqui eu consigo passar a minha variável. E a partir desse momento, eu também tenho que botar uma string aqui, resultado. Por quê? Vai voltar uma string lá. E voltando essa string resultado, eu consigo fazer um console.writeLine resultado. Maravilha? Então, perceba que agora ele não chiou e ele vai fazer essa alteração no endereço para a gente. Vamos ver se isso realmente vai acontecer? Dá um F5 aqui, ele vai rodar o nosso programa. Tá demorando um pouquinho, beleza? Ele veio, instanciou a nossa classe endereço. Vocês podem ver que aqui eu consigo ver tudo que está dentro da classe endereço e o logradouro dela está nulo, ou seja, a gente não colocou nenhum valor dentro do logradouro. A partir do momento que eu executar o método,
Ele vai vir aqui, vai entrar dentro, tá vendo? Ele tá vindo com a string, vai dar this ponto igual ao logradouro. Como tá private, ele deixa só fazer dentro dessa classe. E aí, deu certo. E ele vai retornar o valor do logradouro para mim. A partir do momento que ele retorna, já vem aqui no resultado. E aí eu consigo imprimir na tela. Maravilha? Beleza, pessoal? Tá feito o nosso exemplo. Primeiro exemplo de orientação a objetos, classe, objeto, atributo e encapsulamento. Vocês viram que num negócio simples a gente conseguiu demonstrar várias coisas de orientação a objeto. Vai faltar algumas outras para mostrar mais para frente para vocês, mas eu quero que vocês entendam que apesar de todo mundo falar que orientação a objetos é uma coisa complicada, ela pode ser simples. Muitas das vezes ela é muito prolongada de uma coisa simples do seu dia a dia. Então, vamos lá. Só recordar e recapitular aqui com vocês. Esse cara aqui seriam os nossos atributos. Esse cara aqui é o nosso método. Esse daqui é a nossa classe e esse aqui é o nosso encapsulamento. E aí, toda essa classe, quando eu instancio no meu main, no meu principal, que eu faço esse cara aqui, ela vira um objeto. Um objeto nada mais é que uma classe com vários atributos e métodos, só que dentro de outra classe. Maravilha, pessoal. Muito obrigado. Você que assistiu, acompanhou até aqui. Deixa o like, compartilha, comenta e até a próxima.